Olá, tudo bem? Meu nome é Fábio Verlang, advogado aqui da Hannover Cidadania Alemã, e esse é um vídeo que fazia muito tempo que eu queria gravar, que é sobre um tema que mexe com todo mundo que está em busca da cidadania alemã, pois trata novamente da questão da matrícula consular. Nós sabemos que as matrículas consulares são um documento extremamente importante, para não dizer obrigatório, para todos aqueles que descendem de imigrantes alemães que vieram ao Brasil antes de 1904. E é sabido também que muitos livros de matrícula desapareceram, sumiram. E desde que eu comecei a trabalhar com cidadania alemã, ou na verdade antes até, desde que eu me interessei por cidadania alemã, já em 2001, há mais de 20 anos, o tema da matrícula consular sempre me causou uma frustração, uma indignação e também um desejo de tentar descobrir o que aconteceu, onde estão as matrículas, que fim levaram as matrículas consulares aqui do Brasil. E eu comecei com esse desejo justamente porque a minha família materna residiu em Blumenau, e Blumenau, todo mundo sabe, é uma das cidades mais alemãs do Brasil, e não tem nenhum livro de matrícula preservado, né? Então, eu tenho os documentos dos meus antepassados que imigraram da Alemanha para Blumenau, mas não existe nenhum registro consular, né? E por sorte eu tinha esses documentos, e isso viabilizou a obtenção da minha cidadania alemã. Mas, de qualquer forma, isso sempre me causou estranheza, o fato desses documentos não estarem mais preservados pelo consulado. E depois a minha família se mudou para Curitiba, e aqui em Curitiba, da mesma forma, também não existem livros de matrícula consular, o que faz com que milhares de pessoas descendentes de alemães que migraram para Blumenau, para Curitiba e diversas outras cidades não tenham direito à cidadania alemã por falta desses livros, da comprovação da existência da matrícula consular. Se você não sabe o que é a matrícula consular, eu tenho outros vídeos que explicam isso, tem bastante material na internet, mas assim, só resumindo, né, todo alemão que deixava a Alemanha antes de 1904, ele precisava obrigatoriamente se registrar junto a um consulado alemão, sob pena de perder a cidadania alemã. Se ele não fizesse isso, ele perdia, então, automaticamente a cidadania alemã. E por isso a importância da matrícula consular. Porque se hoje nós provarmos que o imigrante estava matriculado junto a um consulado da Alemanha naquela época, normalmente isso resolve o problema e faz com que a pessoa, hoje, né, o nosso cliente, tenha direito à cidadania alemã. Então, eu sempre estive em busca disso, e sei que esse é um tema que realmente aflige muitas pessoas, e já há vários anos, então, eu venho tentando descobrir onde foram parar esses livros, e a gente obtém diversas informações, né, dentro das pesquisas que eu fiz, das mais variadas, né? Então, eu já ouvi histórias de que os livros foram simplesmente perdidos, que ninguém sabe. Já ouvi história que... porque o que é importante a gente saber? Em 1942, houve a declaração de guerra entre Brasil e Alemanha, né? Então, neste momento, foram rompidas as relações diplomáticas entre os dois países, e os consulados alemães aqui no Brasil fecharam, todos eles fecharam, e o corpo diplomático voltou para a Alemanha, né? E aí que entra essa questão. E o que aconteceu com os livros que ficaram, com a mobília, o material que ficou, que pertencia aos consulados nessa época, né? Então eu já ouvi histórias, por exemplo, que quando houve a declaração de guerra, a população invadiu o consulado e tacou fogo no consulado e queimou tudo. Tem alguns consulados hoje que dizem que houve uma enchente e os livros foram molhados e se perderam. Então tem as mais diversas histórias. O fato é que oito livros ou vamos dizer assim, livros de 8 consulados daquela época foram preservados
e foram enviados para o arquivo político do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha em Berlim. Tá? Estes 8 livros, eles estão disponíveis para consulta. Então, em 2017, eu fui até Berlim, eu tive uma reunião com o Dr. Martin Krüger, que é o responsável pelo arquivo político e pela parte de matrícula. Em primeira mão, eu tive acesso a todos esses livros e eu pedi então a ele que isso fosse digitalizado, e ele então naquela época me forneceu então um pendrive com a digitalização de todos esses 8 livros que estavam de posse do arquivo político. Então, de 2017 para cá, eu comecei aqui na Hannover, nós começamos um trabalho de indexação desses livros, porque alguns poucos livros tinham já a relação nominal das pessoas que estavam ali, né, com o sobrenome, o nome, isso facilitava a pesquisa, mas a grande maioria deles não. Então, era necessário que, para localizar o nome de um imigrante, nós tivéssemos que olhar folha por folha, e são registros manuscritos à mão, numa letra antiga, numa letra alemã, então dificultando. Então foi um trabalho hercúleo nosso aqui para conseguir, e finalmente nós conseguimos então indexar. São mais de 5.000 nomes, né, que foram disponibilizados gratuitamente no nosso site para consulta pública, para que todo mundo possa então consultar esse índice e aí tentar verificar se o seu antepassado está ou não matriculado. O fato é que daí, logo depois disso, os próprios consulados aqui do Brasil também disponibilizaram as imagens dos livros, mas novamente sem a indexação, né? Então o trabalho que nós fizemos de indexação é muito importante, né? Porque facilita essa pesquisa, mas mesmo assim são poucos livros, né? Como eu disse, são 8 consulados apenas que têm preservado os livros de matrícula. E o fato é que, nesses anos, em todos esses anos que eu trabalho com cidadania alemã, eu já tive acesso, ou já descobri, ou já pesquisei, que a Alemanha, entre 1869, que é a abertura dos 2 primeiros consulados no Brasil, foram Rio de Janeiro e São Paulo, até 1942, quando houve o rompimento das relações diplomáticas Brasil-Alemanha, a Alemanha chegou a ter consulados em 38 cidades brasileiras. Tá? Então, eu vou ler aqui a lista, tá? Isso aqui depois vai aparecer, eu vou colocar aqui na tela para vocês verem, mas existiam, para vocês terem ideia, consulado em Aracaju, Salvador, Blumenau, Campinas, Campo Grande, Fortaleza, Joaçaba, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, Joinville, Erechim, Guajará-Mirim, em Rondônia, Ijuí, Itajaí, Juiz de Fora, Laguna, Maceió, Manaus, Maruim, no Sergipe, Natal, Ouro Preto, Belém do Pará, João Pessoa, Paranaguá, Parnaíba, no Piauí, Recife, Petrópolis, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Rio Grande, Santa Leopoldina, no Espírito Santo, Santos, São Francisco do Sul, São Luís do Maranhão, São Paulo, Uruguaiana e Vitória, no Espírito Santo. Então vocês vejam, e esses consulados, assim, surgiram em diversos momentos históricos diferentes. Então tem consulados, como eu disse, que foram criados em 1869, outros em 1872, em 1894, em 1914, alguns abriam, fechavam, ficavam alguns anos em atividade só. Então tem alguns consulados aqui que ficaram 5, 6 anos abertos, daí fecharam de novo. Então, principalmente nessas cidades menores, onde não havia assim uma colônia alemã tão grande, esses consulados não persistiram por muito tempo, né? Mas nós temos consulados que existiram desde sempre, né? Como o caso do Rio de Janeiro, São Paulo, depois o de Porto Alegre, né? O próprio caso também de Recife, é um consulado bem longevo. E o mais curioso é que
dentre essas, além de eu ter conseguido mapear todos esses 38 consulados brasileiros, é possível que até tenham alguns outros, mas eu acho que eu praticamente esgotei, eu consegui localizar matrículas de consulados onde o livro não está preservado. Né? E como que eu consegui isso? Através de clientes nossos que têm a matrícula, né? Porque quando o imigrante ia ao consulado fazer a matrícula consular, ele recebia um certificado, né? Muitas vezes, também não era padrão, não é sempre, né? Mas muitas vezes ele recebia, e nos raros casos que a família guardou este documento, ele é plenamente válido, né, para fins de cidadania. Então, nós já tivemos acesso, e também às vezes alguns colegas também, pessoas que buscam também o reconhecimento da cidadania sem matrícula, como o Douglas Harton, né, que também é um estudioso do assunto. Então, eu já tive acesso, para vocês terem uma ideia, a matrículas das seguintes cidades que não têm os livros preservados, né? Campinas, São Paulo; Curitiba, né, aqui no Paraná; Erechim, que é uma cidade no interior do Rio Grande do Sul; Laguna, uma cidade em Santa Catarina; Manaus, capital do Amazonas; Petrópolis, no Rio de Janeiro, uma cidade com uma forte colônia imigração alemã, uma das primeiras do Brasil, né, e tinha um consulado, né, alemão; Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Tá? Então, destas cidades eu já já vi documentos originais com matrículas. Né? Agora, das outras cidades todas que eu citei, infelizmente nós não temos acesso nem aos livros, nem também nunca vi nenhuma matrícula. Obviamente, aí você pode perguntar, mas será que existiam as matrículas? Sim, existiam as matrículas, porque era dever de todo o consulado alemão manter um livro de matrícula, e era dever do consulado registrar os alemães que moravam na sua jurisdição, né, nas cidades em que o consulado atuava. Né? Então, é bem provável realmente que com a guerra, né, e a declaração de guerra e a interrupção das relações diplomáticas entre Brasil e Alemanha, que realmente esses livros tenham se perdido ou estão em algum lugar. E aí que vem a segunda parte do meu vídeo. Como eu disse, eu venho pesquisando e buscando, então eu fiz esse mapeamento de todos os livros, e isso sempre é algo assim que me causou muita frustração, né, de não conseguir proporcionar aos nossos clientes a cidadania alemã por falta, né, de um documento que, a meu ver, era uma obrigação do governo alemão de preservar. Né? Então, era um documento oficial alemão, tanto que 8 consulados preservaram e levaram esses livros. Né? Um fato muito interessante aconteceu alguns anos atrás, quando uma pessoa foi ao arquivo histórico do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e encontrou um documento manuscrito com uma lista de súditos do Império Alemão residentes na jurisdição da cidade de Rio Grande, que é um porto no sul do Rio Grande do Sul. Essa lista ela foi feita porque em 1891 existiu um decreto aqui no Brasil que foi chamado de Grande Naturalização. Né? Então o governo brasileiro mais ou menos disse assim: todo estrangeiro que está residindo no Brasil vai ser automaticamente naturalizado brasileiro, ou seja, vai virar brasileiro automaticamente dentro de 6 meses, salvo se expressamente informar que não quer ser brasileiro. Né? Então, essa lista que foi encontrada no Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul é justamente sobre isso. Então, ela diz que é uma lista de súditos que não aceitavam a naturalização brasileira de maneira automática. Eles não queriam ser brasileiros, eles queriam continuar sendo alemães. Então existe uma lista, são 3, 4 folhas manuscritas com nome, sobrenome e o local de residência dessas pessoas, e ao final existe um carimbo, um selo consular, com um barbante da época, o nome do cônsul,
Então, obviamente, isso é um documento e está arquivado, né, no Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul. Então, obviamente, esse é um documento que deveria estar no consulado geral da Alemanha em Porto Alegre, mas por algum motivo foi parar no consulado, no Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul. Felizmente, uma pessoa encontrou, fazendo pesquisas, encontrou esse documento, e esse documento, então, chegou ao meu conhecimento, chegou também ao conhecimento do Ministério das Relações Exteriores, e ele está em vias de oficialização, vamos dizer assim, né? Nós temos até um cliente que descende de uma dessas pessoas, o processo está em tramitação, e nós temos uma boa expectativa de que esse documento vai ser aceito, e a cidadania, então, vai ser concedida. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, na verdade, é que pode ser que as matrículas estejam em algum lugar. Não é que todas foram realmente perdidas ou destruídas. Às vezes elas estão guardadas em algum arquivo, em algum lugar, e quem está guardando isso nem sabe do que se trata. E aí, então, eu já, como eu contei, em 2017 eu fui para Berlim, onde tive acesso em primeira mão a esses documentos que nunca tinham sido expostos, né, ou permitidos que uma pessoa tivesse acesso. Naquela época, para você ter acesso à matrícula consular, você tinha que entrar em contato com o consulado aqui no Brasil, passar o nome do seu antepassado, eles então entravam em contato com o Ministério, que ia verificar e ia responder sim ou não, existe ou não existe, né? E se existisse, aí eles confirmavam por e-mail, antigamente até por carta, e mandavam até daí uma cópia digitalizada, né, da página da matrícula, né? Mas assim, esse acesso pleno que nós temos hoje, isso na época não era possível. Em 2017 eu consegui em primeira mão ter acesso a esses arquivos. E aí eu voltei para o Brasil e eu continuei, eu falei assim, poxa, tem que achar, né? E daí veio essa história, né, desse arquivo encontrado, essa lista de alemães lá do Rio Grande, que estavam no Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul em Porto Alegre. Eu falei, poxa, eu vou verificar aqui no Arquivo Público de Curitiba mais informações. E aí veio a pandemia, 2020 fechou, 2021 fechado, agora em 2022 o arquivo reabriu. E eu finalmente consegui, então, acessar, fui lá presencialmente e tive acesso a 192 páginas de documentos do antigo consulado alemão aqui em Curitiba. Eu posso adiantar já que, infelizmente, não há o livro de matrícula, mas existem algumas pistas do que pode ter acontecido. E essas pistas eu estou seguindo, eu estou indo atrás dessas pistas. E o mais curioso é que muitas dessas pistas vão ao encontro do que eu tinha ouvido falar lá em Berlim, através do Rea Kröger. O Martin Kröger, que é o historiador, que é o responsável pelo arquivo político, ele tinha, eu perguntei, eu fiz uma entrevista com ele, né, eu tenho gravado até essa entrevista, infelizmente a qualidade do áudio é muito ruim para disponibilizar, mas nessa entrevista eu questionei, eu perguntei, poxa, mas o que aconteceu? Onde foram parar os livros de matrícula, né? O que será que aconteceu? E ele deu uma dica, porque ele comentou justamente essa questão do rompimento das relações exteriores, e falou que os livros possivelmente teriam sido enviados para um determinado órgão, ou uma determinada entidade. Que eu, nesse momento, não quero aqui citar, até porque essa pesquisa está em andamento, eu não quero também atrapalhar e nem também criar uma falsa expectativa, né, porque isso é uma pesquisa um pouco demorada. Mas o fato é que nos documentos do consulado alemão de Curitiba anteriores a 1942 e posteriores, há menção a esta entidade também. Tá? E o mais curioso, isso eu posso até mostrar aqui no vídeo, existe um ofício do consulado alemão. O que aconteceu? Em 42 os consulados fecharam, e aí após o fim da Segunda Guerra, os consulados da Alemanha foram gradativamente reabrindo aqui no Brasil, e o consulado então de Curitiba reabriu na década de 50, como consulado geral até, e houve um ofício do consulado da Alemanha, a polícia aqui do Paraná
pedindo a restituição desses livros e de todos os documentos que tinham ficado aqui no Brasil quando do fechamento do consulado. Eu já vou adiantar, a polícia respondeu dizendo que não tinha acesso, ou não estava com esses livros, né? Mas pelo menos aí a gente tem realmente a informação de que os livros de Curitiba, pelo menos, não foram enviados para a Alemanha, eles ficaram aqui em Curitiba, e o fato é que existe daí essa menção a esse terceiro que ficou responsável pela guarda desses livros, e é neste caminho que eu estou agora pesquisando. Tá? Então, talvez alguns de vocês saibam, agora no final do mês, no final de junho, eu vou a Berlim participar de um concerto, de uma homenagem que está sendo feita pelo primeiro aniversário da alteração da Lei de Cidadania Alemã, que aconteceu ano passado, em 2021. É um evento patrocinado pelo governo alemão. Eles convidaram algumas pessoas que ajudaram, que atuaram na alteração da lei, né? Então, eu, juntamente com várias outras pessoas, tentei, né, colaborar com o mínimo que a gente pode de conhecimento, e isso acabou sendo reconhecido, né? Então, com a alteração da lei ano passado, então eu fui convidado para participar desse concerto, que agradece essas pessoas, né, que atuaram ativamente na alteração da Lei de Cidadania ano passado, que abre, né, possibilidade para diversas pessoas que antes não tinham direito à cidadania alemã e agora passaram a ter, né? Então eu vou passar uma semana em Berlim agora no final do mês, e eu já marquei uma visita ao arquivo de Berlim, onde as minhas pesquisas já descobriram mais alguns livros de matrícula aqui do Brasil, que não estavam disponíveis, não são esses 8 livros que nós sabemos que existem, né? Hoje, os livros que estão disponíveis são de Joinville, de 1914 a 39, né? Então, mas nós sabemos que existia um livro anterior a 1914, existe o livro de Recife, praticamente completo, existe o livro de Porto Alegre, praticamente completo, Rio de Janeiro, praticamente completo, Santos, praticamente completo, São Paulo, também completo, e Juiz de Fora, em Minas Gerais. Então, e Belém também, né? Existe também o livro de Belém, no Pará, de 1903 a 1941. Então, eu obtive já a informação de que existem alguns outros livros de matrículas consulares aqui do Brasil que estão num arquivo lá em Berlim, e eu vou então presencialmente ter acesso a esses livros e vou tentar digitalizar ou tirar foto, vou tentar ver qual a melhor forma de disponibilizar. E quando eu voltar então da viagem, eu vou apresentar para vocês o que eu consegui, eu vou gravar daí um novo vídeo e vou disponibilizar esses arquivos assim que possível, né? Eu não sei se eu vou poder fotografar, se eu vou poder tirar cópia, não sei ainda quais são as regras lá do arquivo, mas eu vou tentar o possível, e vou também entrar em contato com o Ministério das Relações Exteriores para que esses livros sejam também oficializados e disponibilizados, porque podem também dar acesso, né, à cidadania alemã para pessoas que não têm direito. Então isso mostra também que existe esperança em encontrar alguns livros. Eu não vou dizer todos, não vou aqui também dizer que todos os livros estão em algum lugar. Eu acho que realmente tem livros que foram destruídos, queimados, jogados fora, então realmente não há mais. Mas assim como houve essa situação de Porto Alegre com essa lista do consulado de Rio Grande, assim como eu agora tive essa informação de que existem pelo menos 2 livros de matrícula lá em Berlim que não estão disponíveis, que ninguém sabe, que é totalmente novo, e até porque deveriam estar no arquivo político do Ministério das Relações Exteriores e não estão. É possível que alguns desses livros estejam em arquivos
diversos no Brasil. E, em paralelo, eu vou continuar a minha pesquisa junto a este terceiro órgão, essa terceira entidade, que eu, de novo, aqui me reservo o direito de não dizer o nome, pois eu preciso realmente entrar em contato com eles e eu vou precisar de alguns colegas, até do Ministério das Relações Exteriores brasileiro, aqui para ter acesso a essa entidade, para ver se os livros... e aí o interessante é que não seriam só os livros de Curitiba, seriam diversos livros, porque essa entidade ficou responsável por, a nível Brasil, vamos dizer assim, né? Então, é isso que eu queria dizer. Eu queria, então, contar isso um pouco para vocês, né, dessa busca, que é realmente uma coisa assim, que a gente faz pelos nossos clientes, porque eu sei a importância da localização das matrículas consulares para milhares de brasileiros descendentes de alemães que hoje não conseguem a cidadania por causa da falta desses livros. Então, eu espero trazer algumas novidades de Berlim, tá? Então, eu vou agora, na última semana de junho, volto no final do mês, bem no final do mês, e eu acredito que em julho eu consiga, então, gravar um novo vídeo e disponibilizar novas informações para você. E espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Espero que você tenha curtido. Se você realmente gostou e se você quer acompanhar esse próximo vídeo e saber das novidades em relação à cidadania alemã, eu peço que você se inscreva aqui no nosso canal da Hanover, para que você seja sempre notificado dos novos vídeos, né? Curta o nosso canal, acompanhe as nossas redes sociais, onde a gente vai sempre divulgar essas informações. Tá? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.